Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso, poder compartilhar o nosso devocional, a leitura bíblica. Estamos já em Neemias, no capítulo 3. Falamos no áudio anterior, no vídeo, onde Neemias ele orou, ele clamou, ele buscou, ele foi realmente tão abençoado pela benevolência do próprio Deus sobre ele, derramando as bênçãos sobre o rei, ao qual deu toda a autoridade a ele, as cartas que ele precisava, enfim, tudo que foi necessário, preciso. E houve então realmente já uma represália, né? Começaram a zombar dele, começaram realmente a questionar, enfim, porque é isso que o inimigo ele faz dia após dia. Mas Neemias tinha em seu coração uma certeza, uma confiança que Deus estava com ele, que ele ia para a batalha, para a guerra, para a luta, que seja que fosse, ele ia voltar vitorioso. E assim aconteceu, nós sabemos. Deus já realmente nos dá essa revelação pela sua palavra, porque quando Deus está na frente, nenhum mal tem o poder de impedir ou invalidar o teu agir, o teu querer e o teu trabalhar. E aqui em Neemias 3, olha só a maneira e a forma como Neemias ele colocou a execução do trabalho. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram o muro até a torre do Sem, que consagraram, e até a torre de Hanael. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Ezacur, filho de Irim, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Azeneá. Eles puseram os batentes, colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Jacós, fez os reparos no trecho seguinte. E ao seu lado Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesesabel, fez os reparos, e ao seu lado Zadok, filho de Baná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres da cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. Sempre os nobres não queriam pôr a mão na massa, como se diz, né? E a porta Gesana foi consertada por Joiada, filho de Passeia, por Mesulão, filhos de Besodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por Melatia de Gibeon, Jadom de Meronote, homem de Gibeão e de Mispá, localidades que estavam sob a autoridade do governo da província do Trans-Eufrates. Uziel, filho de Araías, um dos ouribes, fez os reparos no trecho seguinte, e Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Refaias, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos no trecho seguinte. Ao seu lado Gedaias, filho de Arumaf, fez os reparos em frente da sua casa. E Atus, filho de Razabinéias, fez os reparos ao seu lado. Malquias, filho de Arim, e Azub, filho de Paate Moabe, repararam outro trecho e a torre dos fornos. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda das suas filhas. Até as mulheres foram para a reforma, para a reconstrução. A porta do vale foi reparada por Hanum e pelos moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam 450 metros de muro até a porta do esterco. A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Haquerem. Ele a reconstruiu e a colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. A porta da fonte foi reparada por Salom, filho de Col-Ozé, governador do distrito de Mispá. Ele a reconstruiu, cobriu-a e colocou as portas, os ferrolhos, as trancas no lugar, e também fez os reparos do muro do tanque de Siloé, junto ao jardim do rei,
até os degraus que desce da cidade de Davi, e além dele Neemias, filho de Asbuque, governador do meio distrito de Bet-Zur, fez os reparos até a frente dos túmulos de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Depois dele, os reparos foram feitos pelos levitas, que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani. Junto a ele, Razabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos em seu distrito. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus compatriotas, que estavam sob a responsabilidade de Binuí, filho de Henadad, governador da metade do distrito de Keila. E ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispa, reconstruiu outro trecho, começando de um ponto que fica em frente da subida para a Casa das Armas, indo até a esquina do muro. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo outro trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. E em seguida, Miremote, filho de Urias, neto de Jacós, reparou outro trecho, desde a entrada da casa de Elisabe até o fim dela. E os demais reparos foram feitos pelo sacerdote das redondezas. Depois Benjamim e Assub fizeram os reparos em frente da sua casa. Ao lado deles, Azarias, filho de Mazéias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado da sua casa. Depois dele, Binuí, filho de Hanadad, reparou outro trecho, desde a casa de Azarias até a esquina do muro. E Palai, filho de Uzai, trabalhou em frente da esquina do muro e da torre que sai do palácio superior, perto do pátio da guarda, e junto a eles Pedaias, filhos de Parós, o servo do templo que vivia na colina de Ofel, fizeram os reparos até a frente da porta das águas, na direção do leste, e da torre ali a qual sobressaía. Depois deles, os homens de Tecoa reparou outro trecho, desde a grande torre até o muro de Ofel. E acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente à sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, fez também, o filho de Zecanias, fez os reparos em frente da casa. E ao seu lado, Semaias, o guarda da porta oriental, fez os reparos. Depois Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de Zalaf, fez os reparos do outro trecho. E ao seu lado, Mesolom, filho de Berequias, fez os reparos em frente da sua própria moradia. Depois dele, Malquias, um ouribes, fez os reparos do muro até a casa do servo do templo e dos comerciantes em frente da porta da inspeção, até o posto de vigília da esquina. E entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas, os ouribes e os comerciantes fizeram os reparos. Olha só, em toda essa leitura neste capítulo, apenas os nobres que não quiseram fazer a sua parte. Muitos sacerdotes, levitas, até os reis, cada um da sua tribo, cada um contribuiu. O trabalho foi distribuído. O Neemias deu todas as coordenadas, as ordenanças, e lemos aqui que apenas os nobres não quiseram, não foram fazer a sua parte funcionar. Você vê numa região onde todo mundo estava trabalhando, colocando realmente a mão na massa, como se diz, a boca no pó, na verdade, para poder realmente reconstruir, para poder fazer a diferença. Sempre tem aqueles que vão realmente se colocar numa defensiva, outros que vão realmente deixar as coisas de qualquer forma, de qualquer maneira. Lemos aqui também que alguns fizeram com tanto zelo, tanto carinho, tanto capricho, tanto que estava sendo reparado ao que foi destruído, mas muitos fizeram o seu melhor. Como Deus deixa muito bem claro pela sua palavra, para ser fiel no pouco, e Deus sempre vai colocar no muito. Quanto mais nós plantarmos, quanto mais nós nos dedicarmos a fazer, realmente reconstruir, recomeçar, você renovar a sua fé, você buscar em Deus realmente um renovo, uma transformação, uma renovação, um recomeço maior para a sua própria vida, que muitas vezes estamos já tão destruídos com tantas coisas deste mundo, entulhados muitas vezes, com tantas batalhas que já realmente vivemos, e precisamos ter essa reconstrução, esse renovo, ter uma transformação. E mais uma vez, os nobres não se quiseram fazer, eles não estavam dispostos a pagar o preço.
E nós precisamos ter esse entendimento, ter realmente toda a força. Até os comerciantes, que olha, depois, no último versículo, depois dele Malquias, um ourives, fez os reparos do muro até a casa do servo do templo e dos comerciantes, em frente à porta da inspeção, até o posto de vigia da esquina, entre a sala, enfim. E assim os ourives e os comerciantes fizeram os reparos. Então cada um fez a sua parte. E nós precisamos fazer a nossa. Nosso dever, como sempre diz a palavra, é o dever de orar e jamais falecer. É você mente crer, você confiar, você acreditar que Deus é contigo e que nenhum mal terá o poder de impedir as suas vitórias, as suas conquistas. Ainda que venham oposições, como vamos estar lendo sobre isso, nós já lemos que o próprio Tobias, Sanbalate e o Gesem começaram a zombar dos judeus, começaram a tentar realmente fazer eles parar, e a oposição vai ficar mais ferrenha ainda. Quer dizer, vão tentar impedir de todas as formas e maneiras, mas Neemias estava com Deus e nenhum mal pôde realmente fazer com que ele parasse, duvidasse ou questionasse o seu chamado, o seu propósito, a sua missão de fazer o que ele tinha que fazer. E assim ele fez todo o êxito, todo o carinho, todo o capricho, todo o amor pelo povo de Jerusalém, pela sua cidade natal, do sepulcro dos seus pais, e foi altamente abençoado e recompensado. Amém? Vamos orar por isso, para que Deus venha se manifestar, para que Deus venha operar milagres, maravilhas sobre as nossas vidas sempre, em nome de Jesus. Amém? Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade de mais um dia o Senhor nos dá essa condição de poder falar do teu amor, da tua palavra, do teu poder, da tua glória, da tua virtude. Meu Deus, quantas aqui famílias se uniram, meu Pai, para fazer essa grande obra. Neemias não fez nada sozinho, ele teve toda a incumbência sobre ele, o teu poder, o teu espírito sobre ele, mas ele motivou, ele distribuiu o serviço, ele organizou, ele reparou, ele viu como tinha que ser feito. E assim, ó Pai, nós precisamos ter esse entendimento, toda essa revelação de fazer conforme aquilo que te agrada, porque sabemos, Jesus, que a tua presença é o que vai realmente fazer a diferença sobre a nossa vida. Por isso eu peço mais uma vez, derrama unção, poder sobre nós, e que sejamos altamente agraciados, recompensados, que possamos ter esse entendimento, meu Pai, como diz um ditado, que a união faz a força, meu Deus, e quanto mais assim nós cremos nisso, confiarmos nisso e fazer conforme aquilo que te agrada, carregar as cargas uns dos outros, como diz na tua palavra, orar uns pelos outros, e aqui nós podemos fazer muito mais, aprender muito mais contigo, ó Pai. Então eu peço essa bênção, eu peço a tua unção e o teu poder sobre nós, derramado dia após dia, para sermos melhores e ser realmente muito mais por ti abençoado e consagrado ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, sua casa, sua família. O que precisar, pode contar conosco sempre, nossa mensagem de orações, e eu tenho certeza que Ele vai te surpreender e te abençoar ainda muito mais. Amém? Fica com Deus, que precisar, conte conosco sempre, em nome do Senhor Jesus.